Meu Deus, meu Deus. Olá, people. Olá, people. Eu nunca mais gravei por afazeres pessoais, mas enfim, estou aqui muito espontânea, muito assim, como é que eu posso explicar? À vontade, se não foi nada premeditado, assim preparado. É um vídeo muito espontâneo que eu estou a gravar aqui para vocês. E olha, a minha grande descoberta na vida, desculpa, foi descobrir que os psicopatas vivem entre nós. Os psicopatas vivem entre nós, infelizmente estão entre as testemunhas de Jeová. Portanto, eu venho gravar esse vídeo mais uma vez para elucidar as pessoas sobre esse grande ganho, essa grande descoberta, sobre as testemunhas de Jeová, que muita gente se engana com aquilo que eles espalham, tá certo? Com aquilo que eles espalham. Eu vou vos falar aqui especificamente, porque quando se fala de uma maneira geral, as testemunhas de Jeová são isso, as testemunhas de Jeová são aquilo. Isso fica no geral. E as pessoas quase que facilmente esquecem-se, né? E aquilo que é dito sobre as testemunhas de Jeová, no geral, fica abafado. Tá certo? Fica abafado. Mas quando eu menciono nomes específicos de indivíduos dessa organização que os identificam ou que dão indícios de que são psicopatas, o quadro começa a ter outra figura. Portanto, eu vou falar aqui de vários temas, eu vou falar aqui de indivíduos específicos, dos seus comportamentos e como as pessoas podem se desligar, se afastar desta seita. Eu digo desde já que quem se sente bem dentro desta organização, quem se sente feliz, quem se sente realizado, esse vídeo não é para ti, continua lá. Tu és feliz lá, continua lá. Porque a felicidade para ti, que estás feliz ali, pode significar infelicidade e terror e tortura para outra pessoa. Todos nós somos pessoas diferentes, então vamos sentir felicidade em momentos diferentes, com pessoas diferentes e em situações diferentes. Portanto, não se sinta ofendido com aquilo que eu vou dizer aqui. Tu que te sentes feliz como testemunha de Jeová, achas que isso é a verdade, achas que o estilo de vida que tu levas é o aprovado e o aplaudido por Deus, se tem a aprovação de Deus, continua. Ninguém está aqui para te julgar. Este vídeo é destinado para aquelas pessoas que já desconfiam dos ensinos das testemunhas de Jeová, para aquelas pessoas emocionais, porque vamos aqui partir do princípio. As testemunhas de Jeová, a base das testemunhas de Jeová é psicopática. E o psicopata é desumano. Então, a guerra que se esconde, a grande verdade que se esconde é um ódio de desumanos para humanos. O psicopata sente ódio do humano porque ele não comporta das características humanas e depende dos humanos para regular as suas emoções. Esta é que é a verdade. No psicopata não tem verdade, só tem mentira. O psicopata é um antissocial. É por este motivo que as testemunhas de Jeová espalham a teoria: não fazemos parte desse mundo. As testemunhas de Jeová, a sociedade Torre de Vigia, espalhando esta teoria de que não fazemos parte desse mundo, isso quer dizer que eles estão a dizer: nós somos antissociais e não nos adaptamos às regras deste mundo. Por esse motivo, nós criamos o nosso próprio mundo, nós criamos as nossas próprias leis e
vamos apresentar aos estúpidos dos humanos, aos estúpidos dos emocionais, uma verdade apresentada na Bíblia, segundo a interpretação distorcida deles, para enganar as pessoas. Portanto, o psicopata ele não precisa de ninguém, ele não pergunta nada a ninguém, ele está sempre no FO mode. Para quem entende, sabe bem, FO mode. Então não está nem aí para ninguém. Mas ele, de alguma forma, ele tem que viver. Então, o que as testemunhas de Jeová pensaram? Nós vamos usar a Bíblia, nós vamos distorcer a Bíblia, nós vamos apresentar a estes palermas dos humanos que amam, que somos representantes de Deus, e eles vão cair na nossa história. E eles vão cair na nossa balela. Vou-vos falar de 3 indivíduos que eu já falei aqui nos meus vídeos que suportam esta teoria. Pedro Francisco, Elizabeth Sueca e Paul Williamson. Nenhum desses 3 acredita em Deus. E tem mais. Nilson não acredita em Deus. Eles são sugadores de alma. Eles usam as pessoas como se fossem descartáveis. Eles se acham acima das pessoas. Tudo em linguagem corporal. Paul Williamson e Elizabeth, principalmente Elizabeth a Sueca, progenitora de Rosalinda e William Francisco, que opera nas congregações das Testemunhas de Jeová de língua portuguesa, têm indícios fortes de serem psicopatas. Eu vi e observei. Há 30 anos, isso não é uma coisa que eu acordei ontem, bati com a cabeça na cabeceira. Ups, apetece-me falar mal das Testemunhas de Jeová. A sociedade Torre de Vigia tem um ensino psicopático. Ok? Qual é o objetivo das progenitoras psicopatas dentro dessa organização? Ter escravos. Tão simples como isso. Dominar ao custo de mentiras, ao custo de ameaças, para ter pessoas a quem subjugar, a ter reféns. As Testemunhas de Jeová, a sociedade Torre de Vigia, é promotora da escravidão moderna. Ok? A sociedade Torre de Vigia, mais conhecida como Testemunha de Jeová, são promotores da escravidão moderna. Vamos vos apresentar o lindo Jeová, vamos vos apresentar como ponta de lança a história do paraíso, uma vida bela em que não haverá morte, não haverá lágrimas, não haverá tristeza, em que até os mortos serão ressuscitados. É tudo que o ser humano emocional quer ouvir. O ser humano emocional tende a querer ouvir coisas boas e o psicopata sabe disso. Eu não tenho empatia, eu tenho uma pedra no lugar do meu coração, sei como pôr armadilha na minha presa e é isso que eu faço. Eu não amo ninguém, não preciso do mundo, uso as pessoas como descartáveis. Paul Williamson e Elizabeth Sueca são os que mais têm indícios de personalidade psicopática. São eles que acham que o preto é estúpido, que o preto
É matumbo que o preto não tem capacidade de ser presidente, de ser psiquiatra, de ser doutor, de ser CEO. Ok? O ser humano negro de pele escura para o psicopata é um macaco. Eu vos estou a dizer isso. E as pessoas no geral são bonecos que quando lhes enervam, eles tiram do caminho. Outro motivo perigoso, psicopático, que torna as testemunhas de Jeová, mais precisamente Elizabeth, a sueca, progenitora de Rosalinda, e William Francisco, a sueca, Pedro Francisco e Paul Williamson, têm personalidade psicopática. Vocês já ouviram? Em Angola, não sei se existem muitos países, em muitos países existe feitiçaria, e que em Angola tem muito de que aqueles cantores ou qualquer uma outra pessoa que queira ser bem-sucedida vai nos senhores feiticeiros, como é que diz, é um nome, tem um outro nome, os feiticeiros, né? Os feiticeiros, os que trabalham no mundo espiritual, queres ser bem sucedido, diz o feiticeiro, então vais ter que dar um membro da tua família. A Elizabeth, o Pedro Francisco, dariam Rosalinda e William na morte, por causa do narcisismo, por causa do egoísmo e porque eles nasceram sem a capacidade de amar. Ai, mas eu nunca matei ninguém. Essa seria a Elizabeth a dizer, ai, eu nunca matei ninguém. Claro, tu só abres a porta, como fez a Suzanne van Richthofen. Tu só abres a porta, tu só passas a faca, tu só passas o veneno para o assassino pôr na bebida ou na comida. Tu não vais lá e espetas a faca, tu não vais lá e dás os tiros. Tu só facilitas. Tu só ficas a saber e calas-te a tua boquinha. A Elizabeth, eu vou vos dizer aqui com todas as letras, a Elizabeth maltrata e ameaça a Rosalinda, que supostamente deveria ser sua filha. A Elizabeth nasceu sem a capacidade de amar. Perceberam? Ah, Zana, tu não tens medo de falar isso? Não tenho medo de falar isso. Porque é algo que eu vi. Eu vi ela pegar numa faca a mostrar, a apontar no pescoço da filha, da suposta filha, que para mim não é filha, é uma inimiga. Se ela não for à reunião, por medo de Paul Williamson. Vocês se lembram de uma passagem da Bíblia, de um rapaz cego, que Jesus cura, ou a visão dele, ele passa a ver. E os fariseus, odiando esse milagre de Jesus, vão procurar os pais desse rapaz, deste homem, e lhes perguntam se eles realmente têm a certeza de que o seu filho nasceu cego. Quem conhece a história da Bíblia sabe muito bem que eles se sentiram trêmulos de medo de serem expulsos da sinagoga e responderam da seguinte forma aos fariseus: o nosso filho é maior de idade, ele pode responder por si. Essa é a Elizabeth. A Elizabeth, eu vou vos dizer aqui, a Elizabeth não se importaria de matar a Rosalinda, de articular a morte da Rosalinda, tudo encoberto. E a nós só ia apresentar as lágrimas. Porque o que faz com que a Rosalinda esteja em, como é que eu posso dizer, em escravidão moderna, o que a Elizabeth faz, provoca, sempre provocou, para arrebentar as veias cerebrais da Rosalinda, é Efésios 6, 1-3. Vê que eu sou tua deusa, tu não precisas de mais nada. Te dou dinheiro, te dou roupa, te dou casas, te dou carro. Mas deixares de ser testemunha de Jeová nunca! Perceberam? Nem ela, nem William. E ela era capaz,
em cumplicidade com o Popo Pedro Francisco, com o Popo Paul Williamson, de mandarem matar a Rosalinda e o William e passar-se como acidente, porque o psicopata nunca está na cena do crime. Ele te odeia, sempre vai articular a tua morte, sem que ele esteja na cena do crime para não ser culpado. O psicopata é psicopata profissional. E dentre esses está Paul Williamson, Elizabeth Sueca e o próprio Pedro Francisco. Perceberam? Eu não vou estar aqui a condenar quem é feliz como testemunha de Jeová. É uma pessoa mais simples, é uma pessoa mais simples. Mas também tem aqueles indivíduos que têm bloqueios emocionais, que têm disfunções cerebrais. Então, uma pessoa sem emoção, que não gosta de música, que não gosta de cantar, que não gosta de dançar, para essa pessoa vai achar que vestindo saia ou vestido 2 vezes por semana para o resto da vida, sem celebrar aniversário, Natal e Ano Novo, está a agradar a Deus. Isso para mim é escravidão moderna. Mas se a pessoa acha que está a agradar a Deus, é livre. Porque no meu ponto de vista, o modo de vida e a própria maneira de se vestir das testemunhas de Jeová é um modo de vida de reclusos. A vestimenta que eles usam é uma vestimenta que representa uma vestimenta de reclusos, de prisioneiros. Deus é para ser visto como pai. Então você acha que um pai cheio de amor para um filho ou para uma filha ia dizer: só podes vir perante a mim, saia o vestido. Ai de ti se vieres com macacão. Ai de ti se vieres com uma calça social. Ai de ti se vieres com um bubu. E vocês homens, ai de vocês se não me aparecerem aqui de fato e gravata. A menos que me aparecem de fato e gravata, vou-vos dar cada um 7 tiros da cabeça. Vocês têm que perceber. Eu já não sei qual é a linguagem que eu vou usar. Mas vocês têm que perceber de uma vez por todas que Jeová é um nome fictício que essa gente usou para atribuir como nome de Deus. Deus não tem nome. Deus é para ser visto como pai e ponto final. Jeová aí representa o pênis de Paul Williamson. Pelo menos na congregação onde eu estava. Jeová representa o pênis do Paul Williamson. Porque é ele que se fazia sentir o chefe. É ele que quis dar na cara do Antônio Silva. Quis entrar em agressão física com Antônio Silva, ou não sei se ele quis que o Antônio Silva fizesse com ele sexo anal, não faço a menor ideia. Quis dar tiros no Manuel Marques, pai da Davina, aproveitava-se da Olga Bernardino e do seu esposo para ir lá comer escalopes de bacalhau, fazendo-se de bom irmãozinho. Toda mulher que pertencia a Português Battersea, que tinha marido descrente, ele fazia aquele papel de que faz-te em casa de uma boa esposa, dava conselhos às mulheres para serem boas esposas, mas na verdade era para elas implorarem os maridos para serem escravos do próprio Paul Williamson. Como quem diz, o Paul Williamson dizia: seja boa esposa, mas na verdade eu quero é que o teu marido venha ser meu escravo, venha se submeter a mim, venha pegar na língua dele e lamber o meu cu sempre que estiver sujo de diarreia. A verdade tem que ser dita de uma vez por todas. Os que as testemunhas de Jeová pregam é mentira. O nome de Deus é Jeová. Por que se o nome de Deus é Jeová, Deus não revelou isso a Moisés quando foi para libertar os israelitas? Moisés perguntou claramente. Se os hebreus me perguntarem quem me enviou, a quem eu devo anunciar, Deus poderia lhe ter dito: é Jeová. Por que Deus não fez isso? Quando os fariseus perguntaram a Jesus
Quem te enviou, quem te dá poder para fazer essas todas obras, esses todos milagres? Por que Jesus não disse, foi Jeová? O nome do meu pai é Jeová e foi ele quem me enviou, que me deu poder para fazer esses todos milagres. Porque Jesus era a pessoa mais indicada como filho de Deus para revelar o nome do seu pai. As testemunhas de Jeová até hoje ainda não conseguiram reverter essas palavras de Jesus na Bíblia, porque eles alteram a Bíblia, uma vez que eles são donos de grandes gráficas, eles têm grande facilidade de alterar a Bíblia à maneira psicopática e narcísica, mas eles ainda não conseguiram alterar essa parte, essas palavras de Jesus. Outro motivo são os discípulos. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem te deu a autoridade para tu fazeres essas todas obras, esses todos milagres? Jesus sempre disse: aquele que está nos céus, meu Pai, é aquele que me enviou. Então, qual é a prova que nós temos que o nome de Deus é Jeová? De onde é que o Paul Williamson tirou isso? Se o Paul Williamson tem características desumanas, psicopáticas, Paul Williamson tem características psicopáticas. Eles estão aí, essa organização e muitas religiões estão aí por motivos terceiros, que eu vou citar aqui. Zana, tens que mostrar provas. Isso todo mundo sabe, isso todo mundo vê. E provas de quê? Que as religiões são usadas para lavagem de dinheiro? Para tornar lícito o que é ilícito? Por venda de cocaína, por venda de liamba, escondem pedofilia, escondem muita coisa. Eu não estou com isso a querer dizer que não existem pessoas religiosas, não existem pessoas, é precisamente por existirem pessoas religiosas, pessoas que acreditam em Deus, que os que não acreditam em Deus estão a ser identificados. Ok? Então, muito cuidado com as testemunhas de Jeová, porque eles não têm verdade nenhuma. Eles não conseguem viver de uma outra forma. Então, eles decidiram, já que nós somos psicopatas, já que nós temos déficits e disfunções mentais, já que nós não conseguimos nos adaptar às leis desse mundo que não são para nós, então nós temos que criar o nosso mundinho, não pedir nada a ninguém, atraindo pessoas com essa história do paraíso, pessoas emocionais, porque é mais de amor que esses tontos caem e são manipuláveis. Então vamos espalhar essa história do paraíso para atraí-los a nós, mas depois mostrarmos a eles que a boca dos emocionais são a sanita que nós defecamos. Essa é que é a pura verdade. Não tenho medo de represálias de ninguém. Eu tenho tido contato com a Interpol. Eu tenho tido contato com as autoridades locais. As próprias testemunhas de Jeová, inclusive os 3 nomes que eu mencionei aqui, Pedro Francisco, Elizabeth Sueca e o próprio Paul Williamson, serão brevemente contactados por autoridades locais com provas daquilo que eles fazem. E fica a saber que se você estuda com as testemunhas de Jeová, és livre. Mas se você já desconfia das testemunhas de Jeová, fica a saber que esse estilo de vida é um estilo de vida recluso. E que a profissão que mais os psicopatas das testemunhas de Jeová odeiam são os cantores. Porque é na música que se expressa a emoção e eles têm um grande bloqueio emocional. As testemunhas de Jeová têm um grande bloqueio emocional e odeiam cantores, odeiam todos aqueles que expressam as suas emoções em vários aspectos da nossa vida. A música, a dança, tocar um instrumento e não só. Então, muito cuidado com Paul Williamson, muito cuidado com a Elizabeth Sueca, porque eles não acreditam em Deus. O Pedro Francisco é um grande golpista. Ele apresenta, já falei isso, mas repito, que ele apresentou um documento português falso nessa Elizabeth, a sueca, para eles poderem contrair um matrimônio de golpe, de mentira.
ela ficou dentro desse casamento falso por uma década, porque o plano do Pedro Francisco era virar sueco, com o documento falso português que ele apresentou nessa sueca para se casar. Mas, na verdade, ele torna-se um macaco enjaulado. Essa é que é a verdade. Queria dar o golpe para se tornar um sueco, mas tornou-se um macaco obediente. Se ele assim é feliz, nada tem a ver com isso. Agora que Pedro Francisco, que Paul Williamson continuem nas comissões judicativas a perguntarem às pessoas como é que se deu do pênis entrar na tua vagina. Continuem, porque a perdição do Paul Williamson é ser penetrado por um homem. Não sei porque que ele esconde isso quando a lei aqui no Reino Unido permite isso. Permite uma relação homossexual. Toda vez que Paul Williamson reunia 2, 3 homens para julgar uma pessoa entre 4 paredes na sala B por intermédio de uma comissão judicativa, maior desejo de Paul Williamson era ter o pênis de Laureano e do próprio Pedro Francisco na sala B em ereção, prontos para entrar no ânus. Perceberam? Porque o Paul Williamson não está aí para perder tempo, ele não acredita em Deus patavina nenhuma. Ele quer pênis funcionais dentro do ânus dele, a entrar e sair e manada. E as fornicações dele, ele vai cometer no Brasil. Ele não comete aqui no Reino Unido, não. Ele viveu no Brasil, esse vovô já vem a viver no Brasil 40, 50 décadas, no tempo do cruzeiro. Nem era real. Para vocês verem o quanto ela avacalha lá, tirando libras, a libra lá triplica no real. Imagina no tempo do cruzeiro. Então o Paul Williamson tem esses ares de grandeza. Não é dois. Isso faz parte do DNA dele. Ele gosta de avacalhar. E só mais um pormenor para terminar esse vídeo. Era dizer que quando eles fazem a comissão judicativa, que é o tal tribunal deles interno, a tal vítima, o acusado ou a acusada, o réu ou a ré, não tem direito a suporte. Na nossa sociedade, uma pessoa, por mais pior do que o crime que cometeu, tem direito a advogado, suporte familiar, ou de um tio, ou de uma prima, ou de uma irmã, ou de um irmão, seja de quem for. Nas testemunhas de Jeová, não. O que significa o quê? Estás aqui entre nós, cometeste o que cometeste, a nossa vontade é te metralhar, é de te pôr o pé na boca, é de te dar bicos da vagina até sangrar, para você, de uma vez por todas, perceber quem é que manda. Aqui, porque eles lançam essa história do paraíso, mas depois de você se converter, de se tornar uma testemunha de Jeová, eles te põem bem a perceber quem manda e o pênis de quem é que tu tens que chupar. O ânus de quem é que tu tens que lamber a língua. É que tu tens que lamber com a língua. O ânus de quem, sujo com diarreia, tu tens que lamber com a tua língua. A tua saliva tem que servir de gel de banho, de sabão em líquido, para lavar o cu deles. Essa é a posição de Paul Williamson, essa é a posição da Elizabeth sueca. Você, para fugir do demônio, eu te digo, entre a Elizabeth e a anaconda e o demônio, escolha a anaconda e o demônio. Elizabeth é pior que uma cobra venenosa. Ela daria tiros na cara da Rosalinda, sem que ninguém saiba. Aí dela, se ousar lhe dizer na cara, deixar de ser testemunha de Jeová. Porque segundo o pensamento dela, da Popa Elizabeth, não é você, Rosalinda, que vai me estragar a minha imagem perante o Paul Williamson. Porque para Elizabeth, ela dizia dia e noite que quem é a fã do Paul Williamson, quem lambe no cu do Paul Williamson era a Anabela, que mostrava à frente de todo mundo obediência. Ela não, eu sou fã, mas escondida, não dou bandeira.
Eu não faço isso que a Anabela faz. No entanto, ela é pior que a Anabela. No entanto, ela é pior que a Anabela. Ok? Então, isso é o que eu queria dividir convosco. Eu vou sempre voltar aqui a este tema, porque isso foi um marco na minha vida. Isso foi uma grande descoberta, saber que os psicopatas vivem entre nós. Existem vários graus, vários tipos de várias categorias de psicopatia. E eles são os psicopatas do dia a dia. Eles são os psicopatas do dia a dia. Então, muito cuidado com aquilo que as testemunhas de Jeová espalham, porque não é a verdade. Eles nem sequer são seres emocionais. Como é que um ser não emocional vai interpretar uma linguagem emocional? É impossível isso, não existe. Muito cuidado, pessoal, liberte-se dessa organização se tu já desconfias. Se precisas de ter independência financeira, vai atrás disso. Se precisas de mudar de cidade, vai atrás disso. Porque eu também não vou aqui te dizer, deixa e fica sem teto. Cria as tuas condições. Primeiro o financeiro, muda de cidade, muda de país, se possível muda de continente, mas ame-te e procura a tua felicidade. Se você já deu conta que não é nesta organização que está a tua felicidade, larga, abandone para que tu sejas feliz. É o que eu posso te dizer. Mais do que isso, a tua felicidade está nas tuas mãos. Beijo.